nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, por longos dias, por longos dias. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos nesse nosso segundo dia de evangelização aqui na Comunidade dos Pires. É um prazer recebê-los aqui nesse momento especial da nossa comunidade. Então, ontem nós tivemos o primeiro momento, a primeira pregação do tema geral, Vida Além da Morte. E ontem o professor Klaus falou sobre a pergunta, né? Ele respondeu a pergunta: será que a morte selará o nosso destino? Né? O que vai acontecer ali? E hoje nós temos também um tema bem especial que vai falar sobre juízo. E eu escolhi uma palavra de Hebreus capítulo 4, versículo 13, que faz uma chamada para nós também. O professor Klaus falou muito bem, gravei algumas frases. Vale a pena, inclusive, assistir de novo a pregação. Está lá no nosso YouTube, canal Luteranos Pires. Vale a pena, pessoal, assistir aquela pregação, porque é bem importante. Porque ele falou lá de um duplo desfecho na hora da morte. E para ter o sentido correto, o desfecho correto, o que nós fazemos aqui hoje importa para aquilo que vem depois. Não é mesmo? E esse texto que eu escolhi para esse momento de saudação diz, Hebreus 4, versículo 13: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. O que nós fazemos ou deixamos de fazer aqui importa, pessoal. Tudo está sob o cuidado de Deus, sob o olhar de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de realizar, seja em atos, ações, também, e aqui eu vou extrapolar um pouco, Klaus, também em pensamentos, né? E Deus vê, o nosso pensamento não está oculto a Deus. Tudo está descoberto, tudo, a gente está nu diante de Deus. Ele conhece todas as coisas. E eu e você vamos ser chamados, na hora do juízo final, a prestar contas. Então, importa o que a gente faz aqui para o dia do juízo final. Espero que a pregação de hoje nos chame para os cuidados de Deus,
nos chame para aquilo que Deus quer também das nossas vidas e um preparo para aquilo que realmente é promessa de Deus para todos nós, que cremos no seu nome. Desejo que essa palavra faça sentido para nós e nós queremos começar essa noite invocando o nome do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos aqui. O pessoal que está em casa, vocês que também estão aqui presentes, eu sempre gosto de dizer, se engajem de replicar o link dos nossos cultos e de forma bem especial agora da evangelização, pessoal. Repliquem isso. Mandem para os seus contatos sem vergonha, entende? Manda, envia para as pessoas. Você que está em casa também faça isso. Isso é importante e a palavra de hoje certamente vai ser muito importante para a nossa vida. Assim como nós estamos, eu te convido para um momento de oração. Senhor, nós te agradecemos por esse segundo dia de evangelização aqui na comunidade dos Pires. Obrigado, Deus, pela primeira noite e peço a tua bênção para esse momento onde a gente vai refletir sobre a nossa condição diante de ti, também sobre o juízo final, Deus. Abençoe o professor Klaus, que trará a tua palavra e também interpretará ela a nós, e que os nossos ouvidos estejam atentos para aquilo que tu queres nos dizer também nessa noite. Atinja o nosso ser. Ó Deus, nos abençoe com a tua palavra de forma profunda também nessa noite. E nós colocamos essa celebração nas tuas mãos, orando em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o próximo hino? Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. És totalmente amável, totalmente
somente digno, tão maravilhoso para mim. Como eu falei, nós estamos no segundo dia da evangelização. Ontem o Klaus falou um pouquinho do significado do que é evangelização, por que a igreja evangeliza. E eu trouxe um pequeno recorte do PAMI, que é o Plano de Ação Missionária da nossa igreja, que vai falar sobre evangelização também. Deus quer ter um relacionamento com a gente. E o melhor relacionamento que Deus quer manter comigo e com você, pessoal, é através da palavra. E a palavra anunciada em todos os cultos, ela é evangelística. Ela é um chamado para despertar a fé. Para quem não conhece a Deus, é um chamado para despertar a fé. Para quem conhece ao Senhor e tem fé já nesse Senhor, é para o fortalecimento, para permanecer no Senhor. Então a fé, nunca esqueço, Klaus, é o proveito, além dos sacramentos, da própria palavra como promessa para a nossa vida. E é por meio disso que Deus tem um relacionamento especial comigo e com você. A fé desperta para muita coisa, gente. A fé faz acontecer muitas coisas. Uma igreja que não evangeliza é um jargão assim, que o pessoal fala muito sobre isso. Eu não uso muito essa palavra, essa frase, mas eu vou citar aqui. Na ISLB falou-se muito sobre isso também. Uma igreja que não evangeliza não cresce. Ela tem a tendência de diminuir. E nós não queremos que uma igreja diminua por carência de uma evangelização. Então, uma igreja sempre está sendo evangelizada pela palavra. Alguém lembra aqui de onde veio a palavra evangelho? Ontem o professor Klaus falou aqui. Quem quer falar aqui? Vai aparecer no YouTube agora, viu? Leide, tu que gosta sempre, né? Participa do Lola Talk. Hã? Mateus, eu não posso deixar de pegar no teu pé no penúltimo dia, tá, Mateus? O Mateus foi o corinho por muito tempo, né? Mas evangelho, pessoal, vem de um contexto onde tem um cara que chama-se de arauto, ele vem gritando, né, de um contexto de guerra, e se aquela turma dele ganhou aquela guerra, tem um brado de vitória, então ele é enviado das tropas para a cidade para anunciar boas novas. E dali vem a palavra evangelho. Evangelizar significa anunciar boas novas. Todo culto é uma boa nova. E olha que Deus tem nos trazido boas novas, pessoal, para os nossos ouvidos, para a nossa mente, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida espiritual. Então, esse momento de evangelização aqui, pessoal, é um presente para nós. É evangelho. É evangelho, porque vem alguém, um arauto do Senhor, para trazer uma boa nova. E nós somos convocados a sermos atalaias, vigias, escutar, prestar atenção, olhar com atenção também e perceber de fato o que Deus quer para nós através dessa palavra. Deus nos abençoe. Eu quero apresentar hoje de forma exclusiva a Cristiane. Ela não gosta disso, mas eu vou chamar ela aqui. Klaus, vem aqui para dar um apoio para ela também. Pega o microfone aqui, Cris. Sim, agora vai ser... Ela me falou agora no estúdio que ela não gosta de improvisação. Eu vou fazer uma entrevista pequena aqui com ela, já que tu vai participar do Lola Talk, não tem nenhuma pergunta, nenhuma resposta aqui. Não tem nem script. Não, eu quero apresentar... Pode vir aqui. Não, estou falando sério. A Cristiane aqui, Voigt. Falei certo? Schwamba, é isso? É esposa do Klaus Schwamba, né? Conheci lá na faculdade, enfim. E a Cris é filha de um missionário também. E vive no contexto da igreja a vida toda, né? É gostar da igreja, né? Isso mesmo. E olha só, Cris, obrigado que você também está acompanhando o seu esposo nessa jornada aqui
no contexto de Limeira, em São Paulo. A Cris é professora também da FLT, do Antigo Testamento, pessoal. Quer falar em hebraico com ela? Fala aí, não é? Então, Cris, seja bem-vinda, tá? Que Deus te abençoe aqui no nosso meio. Ontem ela já usufruiu do nosso estúdio. Gostou? Sim, foi muito bom. Eu precisei dar uma aula à distância, né, com uma turma lá de Blumenau. E então eu pude usar aqui os estudos de vocês. Ontem à noite e hoje de manhã. Eu me senti assim muito importante para fazer isso, né? Porque senão eu dou lá em casa, no meu escritório, assim, agora estava show. Foi muito bom. Legal. Cris, se sinta bem à vontade aqui. Eu falei que ia fazer uma entrevista, não é, né? Só para te deixar nervosa, né? Mas obrigado que você está acompanhando o Klaus. E a Cris, eu já participei em cursos com ela, sempre tem um conteúdo muito bacana também para transmitir. Quem sabe um dia, né, lá em Itajaí eu te convido para fazer um curso. Pode me convidar para Limeira, tá? Eu venho. Tem que tirar um sarro. Estou aqui na frente de vocês falando isso, né, Nardão? Klaus, quer falar alguma coisa? Obrigado, Cris. Seja bem-vinda. Pode ficar aqui. Isso, boa noite. Depois eu vou ter bastante para falar, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente já conheceu um pouquinho mais de Limeira, fomos muito bem acolhidos, né? A gente foi alimentado para alguns dias, comemos muito bem hoje, né? Então, assim, a gente não pode... Eu acho que a gente vai voltar mais gordo lá para o sul, bem reforçado. Ainda não acabou, olha só, Márcia está prometendo mais. Então, é a hospitalidade sobremodo excelente aqui de Limeira, né? Muito obrigado. Obrigado, gente. Pode voltar para o lugar de vocês. E obrigado mesmo, tá? Sejam sempre muito bem-vindos aqui. E certamente vocês serão muito bem recebidos pela turma aqui, com os contatos que tem. Convidem essa turma aí, porque vale a pena. Vamos cantar os 2 próximos hinos, aí a gente passa a palavra aqui para o Klaus, para trazer a palavra da noite de hoje. Os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver.
Senhor, nós queremos entregar esse momento de louvor, adoração e palavra nas tuas mãos. Toque a nossa vida, Deus, com a tua palavra. Usa o professor Klaus agora como arauto das boas novas, aquele que vem para anunciar a tua vitória e dar boas notícias a nós sobre o teu ser, o teu poder e as maravilhas que tu podes fazer em nossas vidas, aqui e agora, e também para o futuro ou além da morte. Nós queremos entregar nesses dias de evangelização nas tuas mãos, Pai, e que a tua palavra realmente haja com poder nas nossas vidas, tocando a profundidade do nosso ser. Tu conheces cada pessoa que está aqui nessa noite, pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube ou no Facebook, pessoas também que vão acompanhar esse culto, Deus, essa celebração em outro momento, que essa palavra também atinja essas pessoas. Se tu, Deus, conhece pessoas e famílias que também precisam ser restauradas, haja, Deus, através da palavra dessa noite. E nós queremos entregar esse momento nas tuas mãos, pedindo a ação poderosa do teu Santo Espírito, e oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Restaura, ó Senhor, a minha vida. Eu quero estar em tua companhia. Perdoa, ó Senhor, o meu pecado. Não quero mais viver de ti afastado. Restaura, ó Senhor, a minha vida, pois ela sem Jesus está perdida. Restaura, ó Senhor, restaura com amor. Restaura, ó Senhor, a minha vida. Restaura, ó Senhor, nossa família. O ódio e as brigas deixaram ruínas. Perdoa, ó Senhor, a indiferença que gerou em nós tanta carência. Restaura, ó Senhor, nossa família, pois ela sem Jesus está perdida. Restaura, ó Senhor, restaura com amor. Restaura, ó Senhor, nossa família. Louvamos-te, Senhor, com gratidão, pois na cruz Jesus traz salvação. Louvamos-te, Senhor, de coração, pois na cruz Jesus traz restauração. Louvamos-te, Senhor, pois digno tu és, e agora nos rendemos aos teus pés. Louvamos-te, Senhor, louvamos com amor, a ti rendemos honra e louvor.
Muito bem, meus queridos irmãos e amigos, minhas queridas irmãs, pessoal aqui da comunidade de Pires e do entorno de Limeira, você que está em casa, prazer muito grande estar aqui para essa segunda noite de evangelização. E de fato, é um prazer e um privilégio muito grande. A gente cantou nessa música última aí, que é uma música muito bonita, que o nosso Deus é um Deus de restauração. Estragos acontecem muitos, alguns que a gente sofre sem ter provocado, outros que a gente provoca e a gente mesmo faz estragos, seja na família, nos relacionamentos da gente, no trabalho. Assim é o ser humano. E nesses dias a gente ouve como é o ser humano. Aliás, a palavra de Deus, ela é algo interessante, é uma luz. E quanto mais você foge da luz, menos você se enxerga. E quanto mais você se coloca debaixo da luz da palavra, com mais clareza você aprende a se enxergar. A palavra de Deus não explica só quem Deus é. Mas quanto mais você vai conhecendo Deus, mais você vai se conhecendo. E nesse sentido, para que a gente não tenha terror diante de nós mesmos quando nós vamos nos conhecendo, é muito bom. E é um privilégio muito grande poder falar que o nosso Deus é um Deus da restauração. Que o nosso Deus é um Deus do perdão. Que Ele tem graça para derramar sobre a nossa vida. Que Ele tem misericórdia. Que as nossas situações, as tuas e as minhas, elas importam para Deus. Você está hoje na presença de um Deus que se importa contigo. E isso já é um grande evangelho. E isso é muito importante a gente dizer no começo. Mesmo quando a gente vai falar de uns temas mais cabeludos e difíceis, né, Luciano? Nessa evangelização a gente tem alguns desafios. Mas a gente precisa ouvir falar do que vem depois para que a gente esteja preparado antes. Aliás, eu já ouvi falar nos bastidores que talvez vai dar um prejuízo na venda de linguicinha aqui nos mercados. Eu acho que eu vou dar um prejuízo aí para o pessoal, porque já ouvi dizer de mais de uma pessoa que desde ontem não vai mais comer linguicinha por causa da história de ontem, né? E olha, que bom que essa história ficou, né? E tomara, gente, é a minha oração diante de Deus, que a moral dessa história também fique pendurada no teu coração. Não se perca nas linguicinhas, o churrasco de verdade ainda vem. Não pense que essa vida aqui é tudo. Ela não é tudo. A morte sela o nosso destino. A gente viu ontem. E aquilo que a gente construiu no relacionamento com Deus aqui, se eterniza para sempre depois da morte. Se a gente construiu um bom relacionamento com Deus, isso a gente viu ontem, se aqueles que partem, como meu pai, que eu contei a história ontem, constroem bons relacionamentos com Deus, não tem coisa mais consoladora do que enterrar eles. A gente sabe que o corpo fica ali, mas a gente sabe que o relacionamento com Deus e com Jesus, construído ao longo da vida aqui, agora, antes de morrer, esse relacionamento é indestrutível. Isso é maravilhoso, porque a morte não tem a última palavra sobre nós. Tem algo que vem depois, tem vida após a morte, tem ressurreição, tem juízo que a gente vai falar hoje à noite, né? Mas é muito consolador. Talvez você lembre que ontem eu também comecei falando de algumas mortes tristes, a minha família tem mortes tristes. E até nos bastidores aqui conversando, alguns me disseram e lembraram que as minhas histórias lembraram de mortes tristes na família. Mas a mais triste de todas é aquela que é sem Deus. E de novo, como, pessoal, é importante
a gente não trocar o churrasco pela linguicinha na vida com Deus. Como é importante a gente aproveitar esta vida como um grande dom e um presente de Deus, aproveitar as possibilidades, tentar viver da melhor forma possível, mas sempre com essa preocupação espiritual, que nós também somos seres que Deus criou porque Ele quer se relacionar conosco. E o pastor Luciano, ele foi muito feliz com a palavra com a qual ele saudou a gente hoje à noite, né? Que a nossa vida está sempre na presença de Deus. Lá em São Bento, tem um hotel chamado Lar Filadélfia. E ele tem várias plaquinhas com versículos bíblicos. E tem uma plaquinha que na nossa juventude a gente fazia uma piada em cima, né? Porque aquela plaquinha dizia assim: alguém sempre te vê. É Deus. Aí a gente era jovem, namorados, namoradas, né? Mas também jovem que gosta de fazer uma baguncinha. E daí sempre a gente lembrava daquela placa. Será que Deus está vendo? A gente está pensando em fazer uma baguncinha, né? E para os namorados sempre era uma advertência. Não faça besteira no seu namoro. Não faça uma coisa que você vai se arrepender. Alguém sempre te vê. Virou piada para a gente. Mas olha que essa lembrança de que alguém sempre te vê, já agora, às vezes a gente faz disso uma piada, mas isso preserva a gente de fazer besteira. E esse é também um pouco do sentido das palestras. Eu tive que lembrar do Salmo 90, versículo 12, que é um salmo que ensina a gente que só quem sabe fazer matemática vai para o céu. Sabiam disso? Vocês são bons de matemática? Só quem é bom de matemática vai para o céu. Quem não é bom de matemática, lamento dizer. Mas não é essa a matemática dos números. Tem que ser bom da matemática da vida. E o Salmo 90, 12 diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. E quando o Martinho Lutero, nosso reformador, estava interpretando esse versículo, ele diz: esta é uma matemática sagrada. A matemática de Deus que a gente precisa aprender. Ensina-me a contar os dias. O que quer dizer disso? Eu tenho que saber que os meus dias estão contados. Eu não vou estar sempre aí. Mas por que eu preciso aprender esse tipo de matemática? Para que eu alcance um coração sábio. Aquele que não conta que tem fim, ele se torna imprudente. Acha que nunca vai precisar prestar conta, que ninguém vê nada do que faz. E o ser humano, por natureza, faz muitas coisas. E vai acumulando muitos erros, muitas mancadas na vida, muitas culpas. Ele machuca e é machucado por muitas pessoas. E aqui a gente começa a entrar no tema dessa noite. O dia em que nossas máscaras cairão, juízo final. Nossa, Luciano, é um tema pesado, hein? Ainda bem que a gente pode falar do Evangelho. A gente tem que lembrar algumas coisas a partir da Bíblia, e nós vamos ler alguns textos hoje à noite, mas eu só tenho coragem de falar de juízo final e que todo mundo vai prestar conta diante de Deus, sabendo que tem um advogado muito bom, chamado Jesus Cristo, e deu a sua vida em nosso favor. E é dele que a gente tem que falar quando vai falar de juízo. Tem que deixar claro que vai ter juízo, mas tem que falar que Deus colocou o Filho dele, o melhor advogado de defesa do mundo, no dia do juízo, para nos defender. E vai ser importante a gente se apegar e viver numa vida de discipulado com ele nessa vida aqui. Não adianta querer começar depois que a gente já partiu. É aqui, né? Hoje, aqui, agora, que a gente é convidado pelo nosso Deus para viver. E eu trouxe até aqui algumas máscaras. Nós temos um teatro lá em São Bento e nos 2 últimos anos eles usaram essas máscaras.
queria que vocês me ajudassem. Não dizer que não usei, né? Na pregação, já que eu vou falar que no dia, tem um dia que elas vão cair. Olha só, até eu estou assustado com a minha imagem lá na tela. Eu sou mais bonito ao vivo. Mas eu queria perguntar para vocês, para que serve uma máscara? Para que se usam máscaras? Me ajudem, por favor. Para que serve? Para tampar o rosto. Mas por que tampar? Para não ser reconhecido. E por que a gente não quer ser reconhecido? Alguma coisa está errado que está fazendo, é verdade. É interessante, né? Pessoas usam máscara. No teatro, é para representar um personagem, mas que não é a pessoa mesmo. Mas existe um jeito do ser humano viver. Ele não quer que as pessoas conhecem como ele é de verdade. E a vida dele, ele não usa uma máscara como essa. Mas tem pessoas cuja vida é uma grande máscara. O que elas tentam passar para os outros não é o que elas são. O que elas querem que os outros lembrem deles não é o que é a verdade sobre eles. Vou botar um pouquinho para cima, mas vou deixar ela aqui ainda. É porque eu não enxergo tão bem pelos buraquinhos ali, e ainda mais um cara meio ceguinho como eu, né, com óculos. Então, olha só. Mas olha só. Eu penso muito nas redes sociais. Se você entra no Facebook e no Instagram, a gente diz, né? A gente sempre tem que botar lá. E pode olhar as pessoas e nós botamos os momentos alegres. E muita gente bota só foto sorrindo. Sempre a sua melhor foto, na sua melhor pose. Sempre alegre, mas a vida dela não é exatamente isso. Às vezes as fotos alegres, né? As fotos alegres do Instagram e do Facebook escondem histórias tristes. E porque são histórias tristes, é melhor aparecer com a máscara da foto bonita. Mas a máscara, como é o seu nome? Luciene. Falou, às vezes a gente também as usa para esconder talvez aquele que é o maior problema do ser humano, conforme a Bíblia. Nós somos, por natureza, pessoas pecadoras. Nós ferimos os outros e somos feridos. Nós sofremos injustiças, mas também praticamos injustiças. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes, agora eu vou deixar ela aqui, muitas vezes dos 10 mandamentos, né, que Deus deu, que são a expressão da vontade dele. Nossa vida é conduzida muitas vezes assim que, se a gente pegar os 10 mandamentos e analisar a vida da gente, se a gente está vivendo de acordo com essa vontade de Deus, a gente vai ver que a gente não está no conforme. E o ser humano gosta, desde o dia de Adão e Eva, de se esconder da presença de Deus. Porque nós não gostamos, como o Luciano falou na palavra de saudação, de aparecer na presença dele como nós somos. Porque a gente talvez tenha a consciência de que tem partes da nossa vida que não são bem vividas, conforme é o propósito, o plano e a vontade de Deus. E daí a gente precisa fazer da vida da gente uma máscara. A gente quer que as pessoas pensem que somos bons, piedosos, que somos cristãos. Mas na prática, o nosso coração, que só Deus conhece, está longe. E todo o tema de hoje à noite está de algum modo ligado com essa questão
que essa coisa bem típica de nós seres humanos, que a gente gosta de disfarçar quem a gente é, que a gente gosta de esconder os erros e tem uma dificuldade muito grande de admitir. A gente prefere achar uma justificativa. E assim, tem gente que é campeão de justificativa. O que são justificativas? Quando alguém pergunta alguma coisa sobre nós e a gente, em vez de falar a verdade, e quando é um erro, a gente dá uma desculpa, uma justificativa. Justificativa é uma máscara que a gente usa. A gente acha que, dando uma desculpa, a gente dá um jeito de disfarçar aquele erro que a gente cometeu. Mas haverá um dia, e por isso o nosso tema de hoje à noite, em que nossas máscaras cairão. E para esse dia, que é um dia futuro, nós também precisamos estar preparados, não lá, mas já aqui e agora. A gente precisa saber que esse dia vem e a gente precisa ouvir o Evangelho. Tem advogado à disposição. E que ninguém arrisque sair daqui hoje à noite sem esse advogado, porque se o advogado é bom, tem que apelar para ele. Temos que descobrir por que ele é bom, Quanto mais a gente entender o que vai acontecer no juízo, mais nós vamos entender por que a gente precisa de advogado. Por que Jesus? Por que Jesus é tão importante para nós? Quando nós entendemos o que vai acontecer no juízo, nós vamos entender por que precisa dele. E nós vamos entender porque sem ele não dá para encarar essa parada. Muito bem. Hebreus 9, 27 diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso, o juízo. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso, o juízo. Então, ontem a gente falou de morte, hoje a gente continua. O que vem depois da morte? Vem juízo, o juízo final de Deus. Um dia em que todos estarão na presença de Deus. Então, como nós lidamos e nos preparamos para esse dia, sabendo quem somos, sabendo, e cada um sabe quais são as máscaras que usa, sabendo das nossas culpas e como nós vamos viver também com essa questão da pergunta: e como ficam as injustiças? Nós temos assistido nos noticiários muitas coisas. Nós temos a nossa pequena vida, mas o nosso grande mundo tem muitas situações que a gente se pergunta: quem vai se importar? Isso um dia vai ser colocado em ordem? Estava visitando, há algum tempo atrás, uma favela no Rio de Janeiro, o complexo do Jacarezinho, onde o crime organizado toma conta. E daí eles mostraram lá um riacho e disseram: aqui o crime elimina muitos corpos, também de jovens que desobedecem o crime e não se encaixam. E ninguém mais vê. E tem muito esqueleto ali nesse rio. E eu daí me pergunto: alguém um dia vai se importar com essas vidas que foram ceifadas, muitas delas de forma injusta? Nenhum tribunal humano vai se preocupar com essas vidas. Não é o STF que vai se preocupar com elas. Quem vai fazer justiça para essas vidas? A gente estava, e vocês imaginam aqui também, acompanhando a guerra da Ucrânia. Morreram pessoas dos dois lados. Talvez muitas pessoas foram para a batalha amando do seu país contra a sua vontade, porque tem um governante que mandou. E perderam a vida. Quem fará justiça para essas vidas? Nós vivemos aqui em São Paulo, vocês não estão agora no centro de São Paulo, Criminalidade. Quantas vidas são ceifadas de forma inocente ali? Alguém um dia vai se importar com isso?
quando a gente fala do tema do juízo, 2 grandes problemas da humanidade, Deus diz que vai resolver e responder. Um dos grandes problemas da humanidade é a pergunta pela justiça e pela injustiça. Quem fará justiça para qualquer pessoa que sofreu alguma coisa de forma injusta? Quem vai punir aqueles que ninguém puniu? O dia do juízo traz uma resposta. Quem vai punir aqueles que nos prejudicaram? Você já foi prejudicado nos negócios? Na coisinha pequena, que você ficou muito bravo porque alguém realmente te prejudicou? E que você sentiu desejo de vingança, mas não fez? Graças a Deus. Tem muito momento que a gente tem vontade de fazer justiça com a própria mão. Porque nos prejudicaram em negócios, em relacionamentos, em promessas não cumpridas, em coisa mal feita, em coisa podre que se escondeu, e onde houve muita enganação e mentira, e nos enrolaram, em briga de família, em ofensas, palavras ao vento, brigas ao vento, caíram no esquecimento. Caíram mesmo? Ou haverá um dia em que tudo o que houve de injustiça nesse mundo vai ser colocado no seu devido lugar? Quando a gente fala de juízo, a gente está dizendo que Deus vai resolver 2 grandes problemas. Definitivamente. O problema da culpa dos seres humanos e o problema das injustiças no mundo. Deus estabelecerá justiça. E eu quero convidar você a olhar alguns textos. O primeiro deles, a gente vai passear um pouquinho. Eu quero começar com o Evangelho. Nossa, porque depois eu vou pegar pesado, pessoal. Lá em casa, pessoal, se prepare. Mas a gente vai começar com o Evangelho, tá bom? A gente precisa saber primeiro do Evangelho. E eu convido você para ver o Evangelho de João no texto que dizem que é o mais bonito da Bíblia. João 3, o versículo 16 até o 18. Tem gente que diz que o João 3,16 resume a mensagem da Bíblia. E é muito interessante que o texto que resume o Evangelho da Bíblia está diretamente ligado com o nosso tema, juízo. Olha só, João 3,16 a 18. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Esse texto é maravilhoso, porque ele diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A razão última de Deus ter enviado Jesus Cristo ao mundo é que o problema que nós seres humanos temos, o pecado humano, o afastamento de Deus, que gera, que está por detrás de tudo que são coisas erradas que nós fazemos, que está por detrás de todas as injustiças grandes e pequenas, da tua vida, mas da grande história dos povos. A injustiça que está por trás da morte de uma criança que é jogada num riacho, mas a injustiça que você sofreu. Deus olhou com misericórdia para tudo isso e por isso Ele diz, eu vou enviar o meu Filho ao mundo, e Ele enviou mesmo. E é por você e por mim que Ele fez isso. Diz ali, de tal maneira que deu,
Deus entregou o seu Filho para que morresse na cruz do Calvário. Você já deve estar careca de saber disso. Mas essa é a maior notícia do Evangelho. Porque é a única coisa capaz de nos colocar no céu e de nos livrar do juízo. Se não tivesse sido enviado Jesus ao mundo, esse grande dia de prestação de contas que Deus vai ter, ninguém conseguiria encarar. Quem de nós está sem erro? Mas Deus deu o seu Filho unigênito. Agora veja, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Luciano falou, pastor Luciano, né? A evangelização, ela quer, acima de tudo, nos mostrar que Deus nos convida para crer nele, mas não crer como uma coisa assim, eu creio. Assim como eu creio que um pé de banana existe ou um pé de laranja é de verdade. Isso até o pior incrédulo acredita. Não é desse tipo de fé que a gente está falando. Quando a Bíblia fala de fé, ela fala de um relacionamento pessoal, onde a gente se relaciona com intimidade com Jesus Cristo, onde a gente vive na presença dele, onde a gente pratica a vontade dele. A gente vive uma vida de discipulado. A gente está atento à palavra dele e se deixa transformar. E aqui diz, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus enviou Jesus. E logo depois vai dizer, Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O propósito da vinda de Jesus é salvar. O propósito da vinda de Jesus é perdoar. Tem juízo? Sim. Mas o propósito de Jesus, ele não quer julgar. Ele vai ter que julgar. Mas ele veio para salvar. Ele veio para, durante a vida da gente, convidar a gente para se relacionar com ele. Deus não quer cristão de carteirinha. Se você é um membro morto de um fichário de igreja vivo, você não está vivendo com Jesus. Porque Jesus não tem membro de fichário de igreja. Não é o fato de você estar no fichário de uma igreja que vai te salvar. Aqui diz, é a fé em Jesus. Eu fui batizado quando era pequenininho. Nunca mais levei aquela coisa a sério, mas sou batizado. Se você não vive o seu batismo no dia a dia, e o batismo é uma coisinha que aconteceu lá no passado, e você não vive com Deus no dia a dia, não vive o batismo no dia a dia, você pode ter sido batizado 1000 vezes. Se você não crê em Jesus, você está perdido. Deus também não vai, um dia lá no céu, perguntar, você era um cristão tradicional que ia uma vez por ano no culto, no Natal ou na Páscoa, talvez 2, mas nunca se importou comigo no seu dia a dia? Se essa é a tua realidade, isso também não é crer com Jesus. Crer em Jesus. Ele quer um relacionamento. Ele quer ser o Senhor da tua vida. E é para isso que Jesus veio, para te convidar. Porque ele não quer julgar, mas ele veio para salvar. Luciano, se a gente não pudesse contar esse evangelho, o discurso duro, se prepare, ainda vem. Você que está em casa, se prepare, ainda vem. Seria muito duro. Mas eu quero falar primeiro, nós temos em Jesus um advogado. E feliz daquele de nós que fez o seguinte, que toda vez que Deus, quando você estava ouvindo uma palavra, ou talvez hoje à noite, está tocando o teu coração e falando que parece que está só você e Deus, toda pessoa que um dia foi tocada, e que conscientemente se colocou na presença de Deus e confessou sua culpa, e disse, Senhor, toma conta da minha culpa, toma conta do que eu fiz errado, eu errei mesmo, me perdoe, eu errei, reconheço. Eu errei aqui, ali e lá. E você conta para Deus tudo o que você lembra que você fez. É para isso que Jesus veio. Ele vai dizer para ti, é para isso que eu vim. Que bom que você está admitindo. Que bom que você está me contando o que te atormenta. É para isso que eu vim.
Se não fosse você sendo atormentado por um monte de coisa errada, eu não precisava vir. Mas é para isso que eu vim. Porque eu te amo, eu quero ver você dando certo. Eu quero ter comunhão com você aqui no mundo e um dia lá no céu. Eu quero que você coma linguicinha moderadamente, né? E um dia como o melhor churrasco lá na eternidade no céu. Eu quero as duas coisas para você. Mas é interessante que o texto deixa muito claro, né? Jesus veio não para julgar, mas para salvar. E o verso 18 diz: quem nele crê não é julgado. Se a gente crê em Jesus, é como se não tivesse um juízo lá. Vai ter, mas é como se não tivesse. Por quê? Porque você crê nele. Ele vai ser o teu advogado de defesa. E agora vem a parte dura. Duplo desfecho. 2 destinos possíveis. Isso está sempre de novo aparecendo na Bíblia. E a gente tem que falar. Porque está na Bíblia, não que a gente fica feliz em falar que tem 2 destinos. Né? Seria muito legal dizer, pessoal, vai dar tudo certo com todo mundo. Não importa como você viver. Mas daí o meu problema é que eu vou ter que encarar Deus e ele vai dizer, que mentira essa que você andou contando lá nos púlpitos. Né? Você vai pagar pelas mentiras que você contou. Não vou contar mentira para você. Né? E veja, quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você percebe que entre crer e não crer, o destino de alguém se decide depois da morte? E crer e não crer é uma coisa que se consolida aqui nesse mundo, gente. E quando? Quando a gente está ouvindo a palavra. Quando você está aqui ouvindo a pregação do Evangelho, hoje numa evangelização, mas todo domingo, toda vez que você ouve. Ou a nossa grande dupla, Márcia e Maria, que agora tomaram conta da nossa rádio. E quando elas estão anunciando a palavra de Deus, Deus também está falando, Márcia. Você não tem noção. A gente abre a boca para falar de Deus, Deus está tocando os corações. E é ali que fé acontece, fé é despertada. E por isso que a evangelização é um convite para agora, porque agora se define o destino futuro. Então esse é o primeiro texto. Deus mandou seu Filho para nos salvar, para a gente ter advogado. E por isso, nós que somos cristãos não temos medo do juízo final. A gente não tem medo do juízo final. A gente faz um monte de erros, sim. Nós também somos culpados. Mas porque nós vivemos com Jesus Cristo, a gente vive botando a nossa culpa perante Cristo. E toda a culpa que você bota perante Cristo nessa vida aqui, jamais te incomodará para toda a eternidade. Antes da Santa Ceia, normalmente tem momentos de confissão de pecados. Pode ter certeza, o pecado que você confessou ali antes da Santa Ceia, nunca mais vai te incomodar na eternidade. Porque você trouxe ele na presença de Deus. E essa é a melhor forma de se preparar para o juízo. E por isso nós cristãos não temos medo. Porque a gente vive tendo coragem de tirar a nossa máscara e de colocar ela na cruz. Agora devia ter um lugar aqui, vou deixar aqui. A máscara. Vou sair um pouquinho da câmera. As nossas máscaras, que na verdade são só o disfarce para as nossas culpas. O lugar certo não é na nossa cara. O lugar certo é debaixo da cruz. E toda máscara que você tirou, que você teve coragem de ser você mesmo na presença de Deus, que você teve coragem de pedir desculpa e perdão para Deus, e que você confessou os teus erros para uma outra pessoa e trouxe isso diante da cruz, isso não vai te incomodar nunca mais, porque Jesus veio para perdoar isso. Agora, vou buscar uma máscara de volta. A máscara que nós insistimos em permanecer, a culpa que a gente insiste em manter com a gente em segredo,
E às vezes a gente esconde ela até mesmo dentro da gente mesmo, né? A gente faz de conta para a gente mesmo que não existe. A gente se engana a gente mesmo. Essa vai nos incomodar no dia do juízo. Porque ela não foi deixada aos pés do advogado de defesa. E agora vamos para os textos um pouco mais difíceis. Convido você a abrir Apocalipse. Agora eu vou tirar de novo. Eu vou deixar aqui na cruz, que é o melhor lugar. Apocalipse 20. Como é que vai ser lá no fim dos tempos? Como é que vai ser essa questão da nossa culpa? Eu quero ler esse texto e falar algumas palavras sobre ele. Apocalipse 20, os versículos 11 a 15. Veja que aqui o João, lá no livro de Apocalipse, está falando como é que vai ser no dia do juízo final, lá no fim dos tempos, quando Jesus um dia voltar. Como é que vai ser? O que vai ser importante? Como é que vai funcionar isso aí? Lá diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse é o famoso texto da Bíblia que fala do juízo do grande trono branco. Quando Jesus voltar, todos os seres humanos de todos os tempos serão reunidos na presença do Deus vivo e verdadeiro. Ele é o Criador. E todo ser humano que passa sobre a face da terra um dia será chamado a se colocar na presença dele. E é muito impressionante as imagens aqui que o João usa para falar desse dia. Ele fala de um trono branco. É o trono do juiz. Deus é juiz. E esse trono é branco. Branco é o símbolo da pureza, da justiça. Haverá um juiz no fim dos tempos que será totalmente justo. Nós estamos aqui no Brasil nessa discussão sobre a STF, sobre o judiciário. E a gente vê que os tribunais humanos falham. No fim dos tempos, temos o trono de Deus. E um dos grandes consolos, mas também uma das grandes advertências desse texto é: o trono é branco e Deus será justíssimo em todos os seus juízos. Não tem coisa errada feita que ele não punirá. E não tem coisa certa feita que ele não reconhecerá. Não tem coisa errada feita que ele não punirá. E também não tem coisa boa e certa feita que ele não reconhecerá. E tudo aquilo que não foi punido ou retribuído aqui pelos nossos tribunais humanos, e também as multidões das injustiças, mas também as nossas culpas bem pessoais. A gente vê aqui que todos os mortos de todos os tempos estarão na presença de Deus. Essa é uma parte pesada, a gente não gosta muito dessa mensagem do Evangelho. Mas nós vamos todos ser chamados à presença de Deus.
E de fato aqui diz, um por um será julgado. E o que Deus vai julgar? Diz ali as obras. Mas que tipo de obras são essas? Luciano já falou um pouco no começo e eu estou bem na tua linha. Todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras e todas as nossas ações do dia do nascimento até o dia da nossa morte são as nossas obras. Tudo será posto e estará escancarado e aberto na presença de Deus. E o João usa aqui uma metáfora. Ele fala que Deus tem livros. Ontem a gente viu a morte não destrói nossa identidade. Haverá um Luciano, haverá uma Márcia, haverá um Vili, haverá uma Lu, é Lu, né? Do apelido eu lembrei. E haverá cada um de vocês depois da morte. A identidade de vocês não se perderá. A morte não destrói. Deus preserva, Ele é soberano. Depois da morte, nós não caímos num nada, nós caímos na mão do Deus vivo e soberano, que não nos perde, mas Ele não é que Ele só não nos perde. Aqui também diz, as nossas obras Ele também não perde. Você pensa que depois que morreu, tudo que você fez de errado se esqueceu. Mas Deus não apenas não perde nossa identidade, Ele também não perde as obras de uma vida vivida. Todos os nossos pensamentos, com as suas intenções boas ou más, todas as nossas ações boas ou más, e todas as nossas palavras boas ou más, aquelas que a gente pensou que a gente jogou ao vento e ninguém vai lembrar, aquele xingamento e aqueles palavrões, e aquelas coisas que você fez escondido que ninguém viu, né? E que você pensou, que bom, ninguém me pegou em flagra, ninguém nunca mais vai me pegar. Tudo aquilo que você acha que ninguém nunca mais vai pegar, só porque alguém aqui nesse mundo não viu, faz parte do conjunto de pensamentos, palavras e ações que estarão na presença de Deus no dia do juízo. Pesado isso, né? Eu só tenho coragem de falar nisso porque eu sei que eu apresentei antes para vocês um advogado muito bom de defesa. Me diga quem é o ser humano que, se Deus abrir no final os livros da totalidade de uma vida, quem vai se safar nesse juízo? E é muito interessante, tem um detalhe no texto. Ali diz que Deus abrirá livros, mas em lugar nenhum está escrito ali que por causa das obras alguém foi salvo. Se depender das obras que estão escritas no livro, nos livros em que Deus registra nossos pensamentos, palavras e ações, ninguém se safa. Tá, mas então alguém se safa? Você deve estar perguntando. E aqui está o evangelho nesse texto. Porque lá em algum lugar diz, não tem só os livros das obras onde Deus registra pensamentos, palavras e ações de todos que um dia estarão na presença dele. E saiba que você vai prestar conta na presença dele. Se depender dos livros, você e eu e todo mundo que viveu, nós que somos bem pequenininhos, mas também os grandes soberanos governantes e os crimes que eles cometeram, tudo será lembrado. Tudo estará visível, escancarado, desmascarado. As máscaras cairão, mais tardar naquele dia. Mas, graças a Deus, não tem só esses livros. Aqui fala, versículo 12, a segunda parte. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E no verso 15 diz, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Nossa, o texto fala muito claro. Livro da vida, pessoal, é o evangelho que tem nesse texto. Livro da vida é o livro que registra o nome daquelas pessoas que creem em Jesus Cristo. É o nome daquelas pessoas a quem Deus mesmo se dirigiu nessa vida aqui e tocou com o seu evangelho, fazendo com que elas crescem e se apegassem em Jesus
como advogado. Quem tem o nome inscrito no livro da vida? Ninguém merece. Se for por mérito e por obra, constando nos livros, ninguém vai estar lá. Mas pela graça de Deus e por aquilo que Cristo fez, Ele nos oferece essa possibilidade. E Ele diz, eu quero que o teu nome, e eu vim para que o teu nome esteja no livro da vida. Eu dei a minha vida para que o teu nome esteja no livro da vida. Para que você esteja entre aqueles que não se perdem e não são condenados. E esse é o evangelho desse texto. E queira Deus, e é muito sério o que eu falo, essa é a parte chata do trabalho do arauto, né? Porque ele também tem que falar dessas partes, mas não porque vocês acham que eu gosto de ficar falando das partes pesadas, mas está escrito, eu tenho que ser fiel. E aqui diz, tem os livros, mas tem o livro da vida, né? E o livro da vida, nele só está que Deus se dirige com a sua infinita graça, que Deus toca o coração. Por isso é tão importante a gente estar sensível para esses momentos de evangelização, seja num momento especial de evangelização, ou seja num culto qualquer, ou lendo a tua Bíblia sozinho. Quando Deus fala contigo, ouça, porque é o momento em que Deus está dizendo, eu quero você no livro da vida, eu estou falando contigo por isso. Acolha esse chamado, não deixa esse chamado escapar. Eu não tenho como controlar, nem como provocar, nem como forçar. Mas Deus que fala aos corações e ao teu, e você vai perceber quando Ele fala. Quando você perceber isso, se você estiver bem sozinho, acolhe. Se você estiver aqui na igreja, acolhe. Se você estiver lendo a tua Bíblia sozinho em casa, acolhe. Se você estiver num culto, acolhe. Porque livro da vida é tudo de bom. E não estar no livro da vida é juízo. É condenação. E de novo a gente vê, Deus deixa muito claro o duplo desfecho dos destinos, do juízo também. Então eu quero convidar você muito a saber que tem livro da vida em Jesus Cristo. Que é por isso que Ele veio. E que Ele quer ter o teu nome lá. E que se você acha que você nunca levou Deus tão a sério, que o teu nome não está lá, aproveita esse momento de evangelização e lá no teu coração, faça isso que diga, Senhor, eu quero que você, que veio por mim, tome conta da minha vida. Eu confesso quem eu sou, eu tiro a minha máscara diante de Ti, eu quero que você seja o meu Deus, eu quero levar a vida contigo em fé a sério. Porque esse é o momento de Deus para você. E sabe como a coisa vai funcionar? E com esse texto eu vou terminar. Tem mais um texto, pessoal. Vocês suportam mais um texto? A Lu suporta. A Lu é corajosa. A Lu é a cara da coragem dessa comunidade aqui. Eita, mulher corajosa. Então, Lu, ó, mas a turma está rindo, eu acho que eles te apoiam. Mas não se preocupe, eu falo desse texto porque é um texto que ilustra de forma muito bonita como será o juízo para os crentes, para os cristãos. E eu quero convidar você a abrir o último texto dessa noite, em 1 Coríntios 3. Ali fica claro como é que vai ser o dia em que as máscaras cairão para os cristãos. 1 Coríntios 3, a partir do versículo, eu diria 10. Principalmente, já podemos começar do 10, mas é do 11, 10, 11 até o 15. Como é que vai ser esse dia para aqueles que são cristãos? Para quem viveu com Jesus já aqui nesse mundo? É um texto muito interessante. Eu falo só um pouquinho do contexto para você entender. O Paulo está falando aqui dos pregadores do Evangelho e do que vai acontecer com eles no dia do juízo. Com os caras como eu e como o Luciano. É de nós que ele está falando. De todo mundo que prega o Evangelho, que ele manda pregar o Evangelho. Todo mundo que é arauto. O que vai acontecer no dia do juízo com a gente?
Mas o texto é legal porque, ao mostrar o que acontece conosco, os pregadores do Evangelho, ele deixa claro o que vai acontecer com todo mundo que é crente. Está claro, todos os seres humanos. É o que Apocalipse diz, terão que comparecer na presença dele. Mas como é legal ser cristão nessa hora. E esse texto mostra. Olha só. Então o Paulo escreve, ele está falando dos pregadores do Evangelho. Mas no fundo a gente aprende sobre nós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor. E um outro, o Paulo está se referindo a uma outra pessoa que prega, ele diz, quando ele prega o Evangelho, ele está lançando um fundamento, como se estivesse lançando o fundamento de uma construção, e tem outra pessoa, um outro pregador da palavra de Deus que vai edificar sobre. O pastor Luciano fica até amanhã. Ele lançou fundamentos aqui também, mas vai chegar outro e também vai construir em cima. Agora veja, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, aqui está falando do dia do juízo, o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Eu explico um pouquinho. Pergunta aqui para o pessoal de Pires. Madeira, feno e palha, queima? Queima ou não? Queima. Oi? É só acender um fósforo. Queima facinho, facinho. Madeira, feno e palha, queima fácil, fácil. Dá para fazer um incêndio. E ouro, prata e pedras preciosas, se a gente bota no fogo, queima ou o que acontece? Se botar ouro, prata e pedra preciosa no fogo, pode até derreter. Como é que é o seu nome? O Reginaldo é o cara que mais entende de ouro e prata e pedra preciosa aqui de Pires. De pedra ele entende, se é preciosa ninguém sabe. Então tá bom. Ele entende de ouro e prata. Ele já brincava com ouro e prata, queimava. Ele sabe tudo sobre ouro e prata e botar no fogo. Não, brincadeira. Se bota ouro, prata, pedra preciosa no fogo, pessoal, pode até derreter. Não a pedra preciosa. E quando derrete, pode purificar. Se tiver alguma impureza, purifica o ouro e a prata. Mas o ouro e a prata não queimam, não. Eles sobrevivem ao fogo. E é muito interessante. Como é que vai ser o juízo final para os que são cristãos? O Paulo deixa claro que tudo aquilo que nós, pregadores do Evangelho, e por tabela, o que nós cristãos fazemos, vai ser medido pela coerência com o fundamento lançado por Jesus. Se aquilo que a gente fez está coerente com os mandamentos e a vontade de Jesus revelados na palavra de Deus, pode queimar. E vai queimar no dia do juízo. Mas se foi coerente, se foi uma coisa que estava de acordo com a palavra e com a vontade de Deus, vai queimar, mas não vai acabar. Vai ser que nem ouro, prata e pedra preciosa. Vai purificar, mas não vai destruir. Agora, se tem coisas na nossa vida marcadas por pecado, por culpa, máscaras que permaneceram, onde a gente não era a gente mesmo, isso tudo vai dar um fogaréu, madeira, feno e palha. Mas veja, aqui ele está falando de cristãos. Tem muita madeira, feno e palha na minha vida que vai queimar. Pecados meus. Infelizmente vai queimar. Vai queimar. Coisas erradas que eu fiz.
que eu até confessei. Vai vir à tona, vai queimar. Graças a Deus. Espero que uma pregação como essa aqui hoje à noite seja um ouro, uma prata e uma pedra preciosa, que no dia do juízo Deus não vai ficar bravo que eu fiz. Isso não vai queimar. Se tiver alguma impureza, algum pecado, Deus conhece o meu coração. Ele sabe se tem orgulho, se tem vaidade, se tem pecado quando eu estou transmitindo. Vocês não estão vendo isso, mas Deus está vendo. Essas impurezas Ele vai queimar também, mas o ouro e a prata não vai se queimar. Se foi vivido e pregado e anunciado de acordo com a vontade de Deus, não se perde. E agora vem a parte mais legal. No juízo, todas as nossas obras estão na presença de Deus, tudo que é marcado pelo pecado vai se queimar. Mas a nossa pessoa não vai se perder, porque ela está firme em Jesus Cristo. E é o que Paulo escreve na continuidade. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra permanece, se não queima. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. A pessoa do crente não se perde. As coisas más que a pessoa crente fez vão se queimar, mas ela não se perde, ela será salva. Se eu fosse uma pessoa que soubesse desenhar e fazer uma charge, eu queria fazer uma charge sobre mim mesmo saindo no dia do juízo. Pensa um cara chamuscadão, preteou tudo, eu sou brancão, preteou tudo, queimou um monte de coisa, mas estou saindo andando no meio de um monte de fumaça lá. Mas saio andando do negócio. Saí da imagem agora. Pensa num cara chamuscado, cheio de fumaça saindo, mas ele está saindo vivo. E assim é o juízo para nós cristãos. Será um dia de purificação, mas não um dia de condenação. Por causa do quê? Quem crê em Jesus, quem depositou as suas culpas e suas máscaras perante a cruz, está perdoado e não será condenado no dia do juízo. Por isso que o João até diz, este não será julgado. Julgado vai ser, mas não vai ser condenado. Talvez a gente saia bastante chamuscado, porque a gente faz muita coisa de errado, mas a gente não se perde. É assim que vai ser o juízo final. No dia em que as máscaras caírem, também para nós cristãos. Eu também quero ler, agora só um versículo para finalizar, de Romanos 14, me lembrei agora espontaneamente, para também deixar claro que nós cristãos um dia também compareceremos, mas tem uma diferença muito grande no dia do juízo entre a pessoa que creu em Jesus já nessa vida e a pessoa que não creu. A pessoa que não creu e se apegou, a pessoa em cujo nome não estiver inscrita no livro da vida, ela está perdida mesmo. E a palavra que diz, e eu não tenho coragem de ficar contradizendo a palavra, eu não tenho coragem de dizer, não se preocupe, isso é só para dar um sustinho, todo mundo vai se dar bem no final. Eu prefiro dar um sustão, eu prefiro que você leve um sustão, porque se você entender o tamanho da tua máscara, você também vai entender o tamanho do amor de Deus por você em Jesus Cristo. E se você achar que nunca fez nada errado, está tudo bonzinho e a máscara vale tudo, Jesus não vai ser importante, mas se apegue nele. Saia chamuscado, mas saia vivo do dia do juízo. Legal. E lá nós lemos todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Romanos 14:10, a segunda parte. E Romanos 14:12 diz, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Mas vai acontecer aquilo que a gente leu lá no texto de Coríntios. Bom, para finalizar, obrigado pela paciência de vocês.
A gente leu textos importantíssimos sobre o juízo na Bíblia. E eu quero finalizar com a seguinte pergunta: o que essa mensagem quer da gente? O que Deus espera de nós, afinal? Primeiro, que nós tenhamos certeza de que Jesus é um advogado bom, porque Ele deu a sua vida por nós, e de que vale a pena a gente se abrir para Ele, e de que vale a pena a gente levar a vida com Deus num discipulado a sério. Tenha certeza disso. Segundo, tenha muita gratidão, porque Deus também te amou e te incluiu na obra do seu Filho Jesus. Seja grato, é um presente de graça, você não merece, ninguém merece, mas Deus deu essa graça. E se deixe advertir, porque o texto dá uns sustões na gente. E se ele deu um sustão em você, se deixe advertir, porque através dessa advertência, ele também convida a gente. Porque agora é tempo de graça, ainda sempre dá para a gente se apegar no advogado. É tempo de graça, maravilhoso. É tempo de graça, Luciano. Tempo de graça. Simone? Acertei o nome? É tempo de graça, Vilnei? Marzinho? Vilmar, Vilmar, eu até aprendo o nome. É tempo de graça. É tempo de graça, Lu. É maravilhoso isso. O que Deus quer que a gente faça? Simples. Se colocar na presença dele em oração, abrir nosso coração, deixar ele entrar. Hoje, aqui, agora, se você nunca fez isso na vida, convido você a silenciar. Pode tocar um violãozinho de fundo enquanto eu oro. E baixe sua cabeça, me acompanhe em oração. E mais importante, se coloque você e Deus na presença de Deus. Isso é o mais importante, porque a janela do céu está aberta para você. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essas maravilhosas palavras do Teu Evangelho. Muito obrigado que por amor a nós Tu viesse a esse mundo. Tu deixasse a glória no Pai, do Pai lá no céu e viesse a esse mundo porque Tu nos amas incondicionalmente. Muito obrigado que Tu verteste o Teu precioso sangue lá na cruz do Calvário por mim e por todos nós. E muito obrigado por esse Evangelho que Tu queres ser o nosso advogado de defesa, porque Tu já pagaste os nossos erros e os nossos pecados na cruz. E Senhor, nós temos ouvido o Teu convite. Nós temos ouvido e percebido que é conosco que Tu falas. E Senhor, nós queremos acolher o Teu chamado. Nós não queremos trocar linguicinha e churrasco, mas nós queremos saber que Tu queres ser o nosso Deus, o nosso Senhor, e que Tu nos chamas para ser Teus discípulos. Senhor, nós queremos nesse momento trazer diante de Ti aquelas culpas que só nós sabemos e que nós escondemos dos outros e que nós mascaramos. Senhor, pega essa nossa culpa e leva na Tua cruz. Só Tu sabes o que cada um fez, o que atormenta a alma de cada um. Pega isso tudo, leva lá na cruz, dá um jeito nisso. Perdoa a gente, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Todos eles, todos os nossos erros. E Senhor, Tu também sabes das nossas máscaras que a gente usa para disfarçar tudo que a gente faz de ruim e as nossas tristezas e infelicidades. Senhor, arranca a nossa máscara do nosso rosto e também leva essa junto na Tua cruz. E se nós temos muitas máscaras, leva todas elas. Não deixa a gente com nenhuma máscara, mas leva elas na Tua cruz, Senhor. Senhor,
que o teu perdão possa ser percebido por nós. Envia o teu Espírito Santo para que ele entre no nosso coração. Envia a alegria do teu Espírito para que tome conta da nossa vida. Envia Jesus para que seja Senhor sobre o nosso coração. Senhor, nós queremos que tu sejas o nosso Deus. Nós queremos que todo o nosso pecado fique contigo. Obrigado que tu dás um jeito na nossa culpa, de uma vez por todas na cruz. Obrigado que também todos os injustiçados da história desse mundo, um dia, no dia do teu juízo, terão justiça feita. Obrigado, isso nos consola. Senhor, a nossa vida está em tuas mãos. E por isso nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Quero dizer a você que se você orou com sinceridade, Deus ouviu a tua oração. E Deus atende. Amém? Vamos ouvir um hino. E para o pessoal do louvor também eu quero registrar aqui de público a nossa gratidão. Vocês também são arautos. E tem gente que vai lembrar antes dos hinos do que as nossas pregações. Lembrem disso toda vez que vocês abrirem a boca para servir a Deus. Amém. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Uma boa noite a todos. Hoje não está tão frio quanto ontem, né, Vilmar? Hoje está mais aconchegante um pouquinho, está mais gostoso. Mas a gente já está sentindo que a temperatura está caindo um pouquinho. Que bom que vocês estão aqui. Pastor Klaus, obrigada pela palavra. Estava pensando nas máscaras, nas minhas máscaras, né? Tomara que a gente consiga se livrar delas para o momento do juízo. Então vamos lá. Lembrando que amanhã é o último dia. Ó, como passa, né? Ressurreição e vida eterna. Então amanhã às 9h da manhã, a gente espera que vocês estejam aqui. Convidem seus familiares, convidem seus amigos, tá? Para a gente estar aqui também. E amanhã tem alguém, não sei porquê, vai falar tchau, né? Não sei porquê, mas de repente mudou de... Né, Suzana? Quer falar tchau para a gente e quer se mudar para Itajaí. Como a gente já falou, a gente até concorda, mas aceitar ainda está... Né? Mas tudo bem, faz parte, isso aí faz parte da vida, faz parte do pastorado. E aí a gente pede também que Deus ilumine, que venha uma pessoa legal também para acompanhar a gente aqui, tá?
Então é isso. Aquilo que eu já falei, né, para compartilhar, convidar os seus familiares e replicar o link também no YouTube, para que o pessoal também tenha a possibilidade de estar ouvindo essa palavra. Amanhã, com relação à feijoada, agora a gente já encerrou as inscrições, não tem mais como ficar colocando muita água no feijão, senão ela vai ficar meio fraquinha, né? E amanhã, os custos dessa feijoada, a gente vai estar colocando uma caixinha lá fora, então cada qual contribui com aquilo que achar que vale. Daí para ajudar nos custos, e o que faltar a comunidade vai estar assumindo. Então é isso. Tá? Uma boa noite a todos. Muito bem, pessoal. Nós estamos chegando no final dessa segunda noite de evangelização. Klaus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Leandro. Estava me cortando ali, né? O Zoom. Obrigado por essa palavra de hoje, Klaus. Ao mesmo tempo que ela é uma palavra dura, aquela segunda parte lá, ela é também libertadora, né? Porque quando tu falou de Coríntios 3 ali, eu fico pensando, né? Será que a minha atuação pastoral me fez refletir mesmo? Será que ela está sendo sob o fundamento? Eu só vou saber lá no final, né? Se a tua pregação hoje também, você falou isso, né? Eu desejo que sim. Eu desejo que a minha atuação pastoral seja congruente com aquilo que é a base da minha vida espiritual, da tua vida espiritual. Que aquilo que eu passo para você, nesse tempo que eu tenho passado aqui com vocês, seja congruente com o fundamento. Espero realmente sim. Espero que amanhã seja um dia muito abençoado para nós também. Vou recapitular aqui no meu discurso final algumas coisas do começo, do primeiro dia, Nardão. A Amanda não esquece nunca, né, Amanda? Chamar a Amanda aqui para falar, daí ela já sabe de cor, né? Mas essa palavra me pegou, cara. De novo, que bom, obrigado. Obrigado. Né? Porque a gente é muito responsável sobre aquilo que a gente ensina, né? E me faz refletir mesmo, se a minha vida está sendo congruente com aquilo que realmente é o fundamento. E o nosso fundamento é Jesus. Eu procurei uma palavra aqui que me desse paz. Atos, para sair com a bênção também. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo. Que essa palavra que tira as nossas máscaras, nos coloca nu diante de Deus, nos revele que a nossa vida realmente está com Cristo, e que isso nos dê paz. Obrigado por essa palavra. Que Deus nos abençoe, pessoal. Reforço aqui o convite de amanhã. Amanhã às 9 horas estaremos aqui para uma celebração especial. Nós teremos a pregação normal aqui do professor Klaus durante o nosso culto. Teremos a presença do pastor sinodal, que vai fazer toda a parte formal de desinstalação da minha pessoa e envio também da minha pessoa para a próxima paróquia. E o meu discurso final, o discurso da Márcia, ou da, sei lá, quem vai falar, né? Mas espero que Deus abençoe esse momento. Venham, pessoal. E o mais importante, acompanhem essas pregações. Enviem um link do culto também amanhã de manhã. Estejam presentes aqui. Teremos culto infantil, né, Leide? Teremos culto infantil amanhã, tá, pessoal? E creio que vai ser uma manhã, terminando com a feijoada, uma manhã muito bonita e marcante na nossa vida. Peço para aqueles que podem se colocar em pé, e nós vamos então terminando o nosso culto, e daqui 12 horas estaremos aqui de novo, tá bom? Então dormem bem essa noite, tá, pessoal? Alguém sempre te vê, lembra dessa palavra, tá? Também depois do culto, né, Klaus? Então eu desejo que a paz do Senhor Jesus Cristo e a palavra da boa nova dessa noite, que nos julga, mas também nos liberta de todo o pecado
e nos coloca ali diante de Deus purificados. Que esse ser purificado vá agora embora na paz do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã de manhã. Pode tomar o seu lugar e a gente vai cantar o próximo hino. Cláudio, te convido para a gente cumprimentar o pessoal lá na saída. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória. Sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém.